Maravilha, maravilha! Estamos na casa do Senhor nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu, nos deu a oportunidade, me deu a oportunidade. Os irmãos estão nas suas casas e em breve, muito logo os irmãos vão poder estar na casa do Senhor. Por algum tempo nós vamos nos adaptar a esta nova realidade, enquanto tiver esse predominando essa está atingindo as pessoas, nós vamos ter um certo cuidado, sempre pedindo, vou estar falando sempre sobre isso, vamos pedir aos irmãos para que, irmão Jonathan, não está saindo o som, né? O áudio, está piscando aí a lâmpada? É só clicar nesse botãozinho. Isso. Ok. Melhorou o áudio aí, Esdra? Então, meus irmãos, que maravilhoso é poder estar na casa do Senhor. É uma pena que os irmãos não estão aqui presentes numa manhã como esta, uma manhã de domingo, quando os crentes têm por hábito vir à casa do Senhor para o adorar, para aprender da sua palavra, estar na escola bíblica dominical. Logo, logo estaremos reunindo, é claro, enquanto tiver aí este mal atingindo as pessoas, o coronavírus, enquanto estiver esta pandemia, vamos ser cautelosos. As pessoas com mais de 60 anos não têm boa saúde, os irmãos que estão no grupo de risco, esses irmãos serão sempre orientados a ficarem em casa, sair de casa se for muito necessário. Os irmãos que gozam de uma boa saúde, tomando os mesmos cuidados que sempre tomam concernente ao sair da rua com máscara, não deixar de usar o álcool em gel. Esses irmãos, podendo vir à casa do Senhor, os irmãos venham. Nós já marcamos os bancos aqui, deixando espaço entre uma pessoa e outra, e de forma bem resumida, nós vamos poder reunir. Nós vamos fazer uma escala, é claro, porque não vai dar para vir todo mundo, mas vamos fazer uma escala. Quem vier num culto não vai vir no outro, e assim todos nós vamos poder estar na casa do Senhor, com exceção das pessoas que estão no grupo de risco, das pessoas que estão acima de 60 anos, aquelas pessoas que têm mesmo abaixo de 60 anos, mas está no grupo de risco, tem um problema de hipertensão, e tantos outros males que pode ser um agravante. Então esses irmãos estão sendo orientados a não sair de suas casas, e se sair, saiam, se for extremamente necessário, saiam tomando todos os cuidados. Então, irmãos, está na hora da gente poder trabalhar um pouco mais. Os irmãos que podem, o reino de Deus não pode parar. O alvo da igreja é ganhar almas para o reino de Deus. A igreja, muito embora os irmãos em casa podem adorar, podem, claro que podem, mas a Bíblia diz assim: ide por todo mundo. A nossa preocupação é que nesse momento, o ide de Jesus está sendo prejudicado. Pastor, mas e as lives? Sim, mas nada melhor, irmãos, do que podermos estar em contato com as pessoas, mesmo tomando todos os cuidados,
Mas falar de Jesus para as pessoas, a igreja não pode se acovardar, a igreja não pode recuar. Isso é questão de fé. Acredite, Deus está conosco. Você não é obrigado a ter fé, você não é obrigado a acreditar, mas para aqueles que acreditam, o Senhor está conosco e nada vai nos atingir, a não ser se Deus nos permitir, porque Ele tem uma promessa para nós, de nos guardar em todos os nossos caminhos. Nós vamos fazer uma oração, irmãos, neste momento, para introduzir aqui a nossa lição. Vamos cantar um hino muito conhecido, que é o hino de número 290, Teu Espírito vem derramar. Senhor Jesus, nós lhe agradecemos, somos gratos ao Senhor, por esta manhã que o Senhor nos concede poder estar vivos, por esta noite que passou, pelo dia de ontem que o Senhor nos preservou. Nós somos agradecidos ao Senhor por tudo. Agora, nesta manhã, estamos na Tua casa, Senhor, para a partir deste local, estarmos, em primeiro lugar, adorando ao Senhor e também ministrando a lição bíblica da escola dominical. Ser conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, solta, irmão Jonathan. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a Ti clama, vem, confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a Ti clama, vem, confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até ao fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a Ti clama, vem, confirma a petição. Dá-nos mais da Tua graça e enche-nos do Teu poder. Do Teu templo, ó Deus, se faça a Tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a Ti clama, vem, confirma a petição. Dá-nos dons do Teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-Te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas Tu deste ao coração. Glória a Deus. Maravilhoso hino. É uma oração em forma de cântico. Podemos, irmãos, orar de joelhos, podemos orar em pé. Se você não puder orar em pé nem de joelho, você pode orar deitado, se esta
é a condição que você pode orar deitado, de barriga para baixo, barriga para cima, não importa a posição, o importante é que Deus, Ele é poderoso para ouvir as orações de todos os crentes em todos os lugares na face da terra. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, não é? E também você pode orar cantando, e aqui eu dei um exemplo, este hino de número 290 da harpa cristã é uma oração. Oramos em forma de cântico. A lição de hoje, meus amados, é a lição de número 11, uma maravilhosa lição. Aperte o cinto, Deus tem uma palavra para o seu coração. Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Irmão Jonathan, estou sentindo muito eco. Tira um pouquinho do volume, por gentileza, para diminuir o eco. A igreja está fechada, né? Além de a gente não ter um tratamento acústico, a igreja está fechada, então pode tirar um pouco do volume. Como é que está aí o áudio, Esdra, por gentileza, minha? Tá bom? Melhorou? Está a mesma coisa? Ok. Então, Jonathan, tira um pouquinho mais. Aleluia. Ok? Interferiu em alguma coisa aí? Não, né? Está a mesma coisa ainda? O áudio está a mesma coisa? Quando eu abaixo aqui? Não muda? Ah, então pode quase, deixa bem. Aleluia, glória a Jesus. Porque quanto mais baixo aqui, menos eco, né? Eu acredito que não tem jeito. Muito bem. Então vamos lá. Atributos da unidade da fé. É a lição de número 11, 14 de junho de 2020, segundo domingo, dia do pastor. A lição está nos lembrando aqui que hoje é dia do pastor. Parabéns para todos os pastores que estão nos assistindo, aqueles que irão assistir, né? Parabéns aí pelo nosso dia do pastor. Muito bem. Então o texto áureo diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa, melhor dizendo, como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática diz: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então nós vamos ver esses três atributos mencionados na carta aos Efésios, né? E o apóstolo Paulo, ele sempre esteve preocupado com o crescimento da igreja. A sua preocupação era manifesta quando ele se empenhava em pregar o evangelho, se empenhava em ensinar aos crentes convertidos, né? Ele também manifestava a sua preocupação quando escrevia as suas cartas. Nós temos aqui o exemplo da carta aos Efésios, mas poderíamos, e a lição até faz menção desta carta, que é a carta aos Gálatas, né? Lá no capítulo de número 5, versículo 22, nós vemos ali um grande exemplo dessa preocupação, onde temos ali o fruto do Espírito e seus aspectos. Então, lá dentro do fruto do Espírito, nós encontramos a longanimidade, a mansidão, o amor, e por aí vai. E nós vamos ver
esses atributos mencionados em Efésios, humildade, mansidão e longanimidade, nesta maravilhosa lição, após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. O ponto central desta lição diz assim: a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Irmão Jonathan, por gentileza, você pega uma aguinha para mim? Por favor. Inclusive, irmãos, se vocês perceberem que eu estou tossindo de vez em quando, nós temos aqui um secador de café bem próximo da gente, coisa assim de, acredito que não dá 100 metros da minha casa, e eles estão, nesse tempo agora, de banho de café, estão secando também o café, e isso me faz muito mal, porque eu tenho um problema seríssimo, sou alérgico à poeira, ao mofo, à fumaça. Então, se os irmãos me verem tossindo aí, por favor, não fiquem aí pensando que eu estou com coronavírus, não, ok? É devido a esse secador aqui, próximo, que me deixa irritado. Então, vamos continuar. Deixa eu tomar aqui uma aguinha. Obrigado, irmão Jonathan. Você é 10. É o nosso operador de som, diácono, muito eficiente. Muito bem. Então, a introdução já mostra para a gente aqui o que vamos ver no corpo da lição. Então, vamos entrar. Primeiro tópico: para haver unidade, é preciso humildade. Para haver unidade, é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Esse ponto, em 3 partes, que nós vamos chamar de subponto, não é? Ou subpartes. Nós temos o primeiro, que é o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque desta seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. Gostaria que vocês grifassem isto aqui: membro do corpo de Cristo, a igreja. Você e eu somos membros do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o viver, ou melhor, com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. O nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Mas observam que até aqui eu já repeti esses três atributos algumas vezes, só até aqui, né? A humildade, a mansidão e a longanimidade. Citei quando falei a verdade prática, citei quando falei o ponto central,
E agora estou citando, quando quando citei a introdução, agora estou falando de novo, quando estou fazendo menção do subtópico número 1. Né? E vou repetir de novo: humildade, mansidão e longanimidade. Aprendi bem recente, melhor, eu fui lembrado, porque eu já há muito tempo já havia aprendido, mas a gente tem que ser lembrado constantemente. Pastor Silas Malafaia, um grande mestre nós temos hoje no nosso Brasil, ele disse bem recente que a pedagogia, ela aplica a repetição como um método eficaz no aprendizado. Isso é verdade. Quando repetimos várias vezes, fica gravado na nossa mente, na nossa massa cefálica. Isso é muito importante. E mais importante do que ficar gravado na nossa mente, é ficar gravado. Então, para haver unidade, é necessário humildade, é necessário mansidão e é necessário longanimidade. Quando nós falamos de unidade, o apóstolo Paulo usa como o corpo. E ele diz que nós somos o corpo de Cristo. Corpo. O corpo tem muitos e nenhum membro no corpo é de menos importância. Todos os membros do corpo humano têm uma importância igual. Tanto o dedinho do pé como o dedinho da mão. Tanto como a orelha como o nariz. Todos têm a sua importância. E é interessante, eu estava observando que há muito tempo atrás, eu tinha muito cabelo. Até os meus 40 anos, lá na minha juventude, na época que se usava aquele garfo, né, para pentear o cabelo. E hoje eu já não tenho tanto cabelo. E eu fico imaginando, pensando, refletindo, como me faz falta hoje aquele cabelo que eu tinha. Como era importante aquele cabelo. Porque o cabelo no corpo humano serve para quê? Para modelar o nosso rosto. Além de outras importâncias, uma delas é modelar o rosto humano. Então nada no corpo é sem importância. Tudo tem a sua importância. Isso nos ensina que cada crente no corpo de Cristo é muito importante. Eu acho interessante algumas pessoas, por falta de conhecimento, quando são abordadas e alguém pergunta, o que é que você faz lá na sua igreja? Ele diz, lá na igreja eu não sou nada não. Lá na minha igreja eu sou tão somente membro de banco. Olha que expressão. Ela não entendeu o quanto é importante na igreja. Cada membro, cada crente é muito importante no corpo de Cristo. Às vezes você pensa que o que tem importância, o fato de você vir para a igreja, sentar no seu banco, adorar a Deus juntamente com os demais membros, louvar ao Senhor juntamente com os demais membros, orar coletivamente juntamente com os demais membros. Isso é muito importante e você não tem noção dessa importância. Ninguém é sem importância. Hoje, meditando neste assunto, meus queridos, no tempo do apóstolo Paulo não existia motor como existe hoje. Senão ele usaria até o exemplo de um motor. Mas como Paulo não está aqui, quem está sou eu vou usar o exemplo de um motor. O motor do meu carro quebrou, a mangueira de óleo
da direção hidráulica. Que coisa terrível, porque o óleo derramou todo. E a direção fica dura, ela começa a gritar, ela começa a gemer. É muito importante, olha bem, o óleo do motor. Uma mangueirinha, uma mangueira que ninguém vê. Quando o motorista está dirigindo, ele nem lembra dessa mangueira. Mas ela está lá, fazendo a sua função. E a gente só vai perceber a importância dessa mangueira de óleo do motor quando ela estoura, quando ela quebra. Óleo na caixa de direção. Óleo no motor. Óleo na Bíblia fala da presença do Espírito Santo. Um motor sem o óleo, ele trava. Motor sem óleo, ele quebra. Ele danifica. Assim somos nós, queridos. Sem o óleo, sem a presença do Espírito Santo, a gente fica enferrujado, a gente trava, a gente para, porque é o óleo do Espírito que unta o mecanismo e que nos faz funcionar, que nos impulsiona. Você consegue entender isso? Isso é muito importante. Uma mecânica, uma engrenagem funciona curiosamente em conjunto, um conjunto de engrenagens. Quando um dente de uma engrenagem quebra, essa engrenagem vai trabalhar com dificuldade ou vai travar. Assim é a igreja. Uma engrenagem de um motor, ela nos ensina a importância da unidade. É o que Paulo está nos ensinando, é o que estamos aprendendo. E para que haja unidade, redobre a sua atenção, aperte o cinto. Está falando comigo e está falando com você também. Segundo ponto, para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de é que a humildade como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a ele era Deus, embora sendo Deus, aqui na terra, ele tinha uma tarefa e ele exercia como homem e não como Deus. Ele poderia agir como Deus, usurpou ser igual a Deus naquele momento, se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés do exemplo de humildade, mas não de uma aparência. Você pode repetir na sua casa, falsa aparência. A repetição tem uma finalidade, é para gravar aí na sua cabeça. Uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Falsa humildade. Vemos muito nos dias. Algumas pessoas realmente, por ser, diz assim, porque sabe, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, tal, aquela coisa toda. Mas a gente as atitudes que ele está falando aquilo ali para deixar transparecer humildade, mas se pisar no calo dele, a humildade acabou. Não tem mais humildade. Se fizer alguma coisa que contrariar a sua eira, e nós vamos ver esta humildade um pouco de mansidão. No terceiro subponto,
O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdade coopera tanto que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta que o Espírito Santo o transforme. Então escute bem. Humildade. Uma pessoa humilde, eu citei aqui o caso de pessoas que elas precisam ser notadas para que as coisas funcionem bem. Se elas não forem notadas, elas ficam indignadas, elas ficam tristes, elas encostam em casa, elas não querem trabalhar mais, porque ninguém viu, porque ninguém notou, porque ninguém elogiou. Escute o que eu estou dizendo. Eu disse, aperte o cinto. Uma pessoa deveras humilde é aquela pessoa que, se ela for notada, amém. Se ela for elogiada, amém. Ela sabe transferir a glória para Deus. Mas se ela não for elogiada, se ela não receber um elogio, se ela não for notada, o que ela faz? Ela continua sendo a mesma pessoa, com a mesma alegria, servindo a Deus do mesmo jeito, porque elas pensam como João Batista. João Batista, certa feita, alguém veio falar de um certo moço que estava operando milagres, tal, e sendo notado mais do que ele. Aí ele expressou da seguinte forma: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele apareça e que eu saia de cena. É assim que funciona na cabeça de uma pessoa humilde. Ela não se importa em se aparecer, ela não se importa de ser notada. E aqui eu só estou citando como exemplo um aspecto de uma pessoa humilde. Mas uma pessoa humilde, nós vamos ver aqui dentro da lição, ela tem o prazer de promover a paz, ela tem o prazer de promover a harmonia entre os seus companheiros, ela tem o prazer de estar bem com todos, e para estar bem com todos, ela usa deste atributo, a humildade. Ela não pisa nas pessoas, ela não quer ser mais do que os outros, porque ela é uma pessoa humilde. Muito bem. E aí, irmãos, nós temos um grande exemplo em Jesus. Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Não era superficial, não era só para se aparecer, melhor dizendo, não era para se aparecer, era de coração, fazia parte do caráter de Jesus. Se nós somos membros do corpo de Cristo, nós temos que ter as qualidades de Cristo. Sabia disso? Como servos do Senhor, membros do corpo de Cristo, temos que ter estes atributos em nossa vida cristã. Porque senão, você é qualquer outra coisa, menos cristão. Se você diz que é cristão, mas não tem as qualidades de Cristo, você nunca foi cristão. A igreja primitiva foi reconhecida como cristãos, porque o mundo reconheceu nela as qualidades de Cristo, os atributos de Cristo nela. E uma delas, a humildade. O comentarista colocou aqui, meus amados,
que só através da pessoa do Espírito Santo podemos ser transformados. E isto é verdade. Nós precisamos da ação do Espírito Santo constantemente para sermos transformados. Pastor, então, tudo bem. Eu vou cruzar os meus braços e vou esperar essa transformação. Não é por aí também não. Se você deseja ser transformado, é como nós cantamos o hino aqui de número 290. Teu Espírito vem, derrama. Eu preciso desejar, eu preciso orar, eu preciso pedir a Deus: Senhor, vem transformar a minha vida através do teu Espírito Santo. Ah, pastor, então eu já orei, está tudo resolvido? Não, não está resolvido não. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ouvir a Bíblia, você precisa estar nos cultos de doutrina, culto de ensinamento, você precisa estar na escola bíblica dominical. Eu lamento, porque muitas pessoas não têm o hábito de vir à escola dominical. Tem gente que não gosta da escola bíblica dominical. Nunca vai ter transformação na vida, porque não ama a palavra de Deus. Porque quem ama a palavra de Deus, ama a escola dominical. Quem ama a palavra de Deus, ama culto de doutrina. Se o crente não ama culto de doutrina, não ama a escola bíblica dominical, é a mesma coisa que está dizendo: eu não gosto da palavra de Deus. Isso é tão verdade, porque ele nem pega a sua Bíblia em casa para ler. Eu disse para você apertar o cinto, porque a coisa vai ficar boa aqui. Então o crente precisa de estudar a Bíblia. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, a ferramenta que o Espírito Santo utiliza para transformar nossa vida, queridos. Ok? Jesus, certa feita, disse para Nicodemos assim: é necessário nascer da água e do Espírito. Olha, nascer da água é nascer da palavra, e nascer do Espírito é porque o Espírito é que trabalha na nossa alma com esta ferramenta chamada palavra de Deus. Então o crente tem que orar, o crente tem que estudar a Bíblia. E depois de tudo isso, o crente tem que querer renunciar. Eu quero mudança, Senhor. E quando o crente tem este querer, quando o crente renuncia, o Espírito Santo vai lá na vida dele e transforma. Porque, meus amados, todos nós temos temperamento. Cada um tem um temperamento de um jeito. Tem aqueles que têm o temperamento melancólico. Tem aqueles que têm o temperamento sanguíneo. E por aí vai. Eu sou de temperamento sanguíneo. Eu sou daquelas pessoas que não transformada, faça aqui essa observação, não transformada, não leva desaforo para casa. Eu sou daquele temperamento que revida na hora. Eu sou desse temperamento. Eu sou de temperamento sanguíneo. Mas o dia que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu aceitei para ser diferente. Eu aceitei para ser crente de verdade. Eu aceitei para entrar nos céus. Quando aceitei a Cristo como Salvador, a partir daí eu comecei a pedir a Deus: muda a minha vida, muda a minha vida, muda a minha vida, muda a minha vida. E ainda tem muita coisa para ser mudada na minha vida. Mas eu vejo o Espírito Santo trabalhando na minha vida dia após dia. Tem que ser assim. Muito bem, irmãos. Vamos dar uma avançada aqui por causa do tempo. Para haver unidade é preciso mansidão. Primeiro, para haver unidade é necessário haver humildade. Segundo, para haver unidade é necessário haver mansidão. E se você apertou o cinto até agora, aperte um pouco mais, que lá vem coisa aqui importante. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo
paz e conciliação na igreja local. Mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, por trato para com os semelhantes e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Uma pessoa que não é mansa, ela é, por natureza, precipitada, costuma se precipitar, se não for transformada. Então, escute, para ser manso, é preciso ser transformado. Manso aqui é aquela pessoa que, mesmo sendo sanguíneo como eu, ela respira, ela conta até 10, e depois de contar até 10, conta mais 10 se for preciso. Eu costumo ensinar isso para as pessoas que são precipitadas, aquelas pessoas que são valentes, bravas. Conta até 10. E quando terminar a contagem até 10, se ainda for preciso, conta mais 10. E se for necessário, conta mais 10. Conta quantas vezes for preciso, para você não fazer coisas que não deveria fazer, falar coisas que não deveria falar, agir quando não deveria ter agido. Então, a mansidão, ela pode ser exercitada. Tem gente, irmãos, que aparenta ser manso. Sabe aquelas pessoas que até no olhar é mansinha? Chega a virar a cabeça assim, né? Tem gente que aparenta ser manso. Ser manso não é o mesmo de ser patético. Ser manso não é o mesmo de ser bobo. Não é a mesma coisa. Ser manso é você ser capaz de ouvir um desaforo e não revidar. Você ficou até nervoso. Você até se irou, mas você não pecou, você não revidou, você não abriu a sua boca. A Bíblia diz assim: ireis, mas não pequeis, porque o irar é da natureza humana. Embora a mesma Bíblia que diz ireis, mas não pequeis, diz remova de vós toda ira e cólera. Está escrito na Bíblia. Isso também se pode exercitar. Mas o sanguíneo, normalmente, ele é levado a ficar chateado, ficar com raiva. Mas nós vamos aprender algumas lições aqui muito importantes a respeito disso, porque aquele que exercita a mansidão, ele releva, ele tolera, ele não abre a sua boca para falar bobagem. E tem aqueles que abrem a boca e falam o que não deveria ter falado, e ainda diz assim: porque eu falo mesmo, a verdade tem que ser dita. Eu queria ver você falar a verdade lá no tráfico de drogas. Vai falar a verdade lá. Na hora que a polícia chegar lá na boca, e você está lá chateado com o traficante, e que a polícia perguntar para você: quem é o traficante aqui? Abre a boca e fala a verdade para você ver, se você não morre. Então o crente tem que aprender o que é prudência. Uma pessoa mansa, ela aprende
a importância da prudência, do equilíbrio. Uma verdade, meus queridos, pode ser falada de várias maneiras. Você pode falar uma verdade com estupidez, mas você pode falar uma verdade com brandura, ok? Então, essas coisas é muito importante o crente aprender para poder exercitar a unidade da igreja. Então, nós temos aqui esta lição maravilhosa, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus. Eu não vou ler, mas vou citar aqui Moisés. Moisés era sanguíneo como eu. Moisés era um homem de sangue esquentado. Foi necessário Deus enviar Moisés para o deserto, para ele aprender o que é ser equilibrado. Lá no deserto, Moisés aprendeu a mansidão. E quando Moisés tira o povo do Egito, olha que o homem que foi o homem mais manso da terra. O povo imprensou milhares de pessoas, imprensou Moisés querendo comida, querendo água. Moisés bateu com a vara na rocha, irado. Mas com o passar do tempo, Moisés foi aprendendo. Quando a gente vê este versículo na Bíblia, que Moisés foi o homem mais manso da terra, a impressão é que Moisés toda a vida foi manso. Não, senhores. Moisés aprendeu a ser manso. Se Moisés aprendeu, é possível para mim e é possível para você aprender a ser manso. Mas por que muitas pessoas passam a vida inteira na igreja e não aprendem a ser manso? Vou dizer por quê. Porque não exercita, não está nem aí para a palavra de Deus. Quando a mensagem está sendo pregada, fecha os ouvidos para não ouvir. Tem aqueles que ainda dizem assim: fulano tinha que estar aqui hoje, Beltrano tinha que estar na igreja hoje. É um erro o crente pensar isso. Se Deus está falando, é porque você está presente. Se Deus está falando, é porque você tem que ouvir, e não fulano e Beltrano. É a minha vida que tem que ser mudada. Primeiramente, sou eu que tenho que ter mudança na vida. Então, irmãos, Moisés foi um exemplo de homem que aprendeu a ser manso. Jesus também, um grande exemplo de mansidão. Ei, Jesus é maravilhoso. Poderíamos falar aqui o dia todo de Jesus. Jesus foi o tempo todo exemplo de mansidão. Com Pedro nem se diz. Quantas vezes Pedro fez raiva no próprio Jesus. Você se lembra daquele ladrão que era um dos apóstolos? Que no princípio ele não era ladrão. Tanto é que Jesus o chamou para ser um dos seus seguidores. Mas ele não quis mudança. Tem gente que é assim, ele não quer mudança. Ele não muda e também não quer mudança. Judas foi um desses. Na igreja tem muita gente assim. Elas não querem mudança. Elas querem continuar no erro e no erro o tempo todo. Ei, irmãos, nós temos que ter esta atitude. Atitude de querer mudar. A diferença de Judas para Pedro é que Pedro queria mudança na vida. Tanto é que mais tarde você vai ver Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, pregou, quase 3.000 almas se converteram. Você vai ver um homem sendo crucificado de cabeça para baixo. Pedro aprendeu o que era mansidão. Se Pedro aprendeu, quanto mais você. O homem não tem que ser valente, bravo, porque a mesma cova que sepulta aquele que afronta, sepulta também aquele que foi afrontado. E às vezes nós não engolimos, nós não relevamos, nós não exercitamos a mansidão, e aí revidamos, pode morrer os dois, ok? Então Jesus foi um grande exemplo de mansidão.
E ele tolerou Judas. Foi manso com Judas o tempo todo. Na igreja, às vezes, tem pessoas, queridos, que dizem assim: pastor, tem que excluir. Pastor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Oh, irmãos, é porque você não com Jesus. Jesus tinha Judas do seu lado o tempo todo, e Jesus conhecia os defeitos de Judas, mas Jesus conviveu com Judas ali o tempo todo, e Judas se enforcou na corda, não precisou Jesus enforcar ele. Então, que está na igreja, dando trabalho, suporta o pastor, ele exercita longanimidade com este irmão, daqui a pouco ele se enforca na própria corda, ok? Então precisamos aprender com Jesus. A verdadeira mansidão, são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam em emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimento. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Controle emocional. Está lá no fruto do Espírito. Domínio próprio. Pessoa que se domina. Pessoas que sabem frear a boca. Pessoas que sabem frear o ímpeto da sua natureza. Né? Conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvesse a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Espírito manso e conciliador. Uma pessoa conciliadora é uma pessoa que tira por menos. É uma pessoa que ouve, faz que não ouviu. Às vezes um irmão, uma irmã, falou alguma coisa lá, desagradável, ele desconsidera. É assim que deve ser o crente. Como pastor, muitas vezes, às vezes alguém pergunta: o senhor ouviu, pastor? Ouviu o quê? Eu não quero, eu ignoro. Se for necessário, no momento apropriado, eu chamo a pessoa e digo: você não deveria ter aquilo. Você não deveria ter agido daquela forma. Como eu disse agora há pouco, uma verdade pode ser falada de muitas maneiras. Não é em qualquer lugar que você deve falar determinadas verdades. Em particular, você pode ganhar esta pessoa. Mas às vezes vemos pessoas dizer assim: pastor, o senhor não ouviu não? O senhor tinha que ter dado uma repreensão. Não era o momento, não era a hora. Então é assim que funciona. Mansa, ela trabalha para reconciliar. É assim ou não é, irmão Ismael? Tá certo? Estou certo ou errado? Não é verdade? E aí, irmãos, para a gente finalizar, o terceiro tópico: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Aqui também não vou ler, só um pedacinho aqui muito importante. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um aspecto do fruto do Espírito. Nós temos aqui o segundo subtópico:
suportando uns aos outros, e o terceiro, o perdão como premissa do amor. Coisa linda. Porque, irmãos, escute o que eu vou dizer. A igreja ela é formada de pessoas de todos os tipos, várias formações. Cada família tem uma cultura diferente. Cada família ensina de forma diferente. Aí vem para a igreja essa diversidade de culturas familiar, essas pessoas diferentes umas das outras. E agora, se a gente não tiver cuidado, vai haver guerra na igreja o tempo todo. E eu tenho visto por aí afora igrejas que não usufruem de paz. Louvo a Deus que o Senhor nos confiou. Tivemos pouquíssimas dificuldades. Todas elas, o Senhor nos deu vitória. Estamos aqui há 14 anos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tenho tido paz com meus companheiros de ministério. Tenho tido paz com os cooperadores. Tenho tido paz com os membros. Tenho sido... A igreja precisa viver. Mas para que isso aconteça, é muito importante os crentes aprender a suportar uns aos outros, ter paciência uns com os outros. Todos têm defeito, isso também na nossa casa, o marido tem defeito, a mulher tem defeito, os filhos têm defeito, mas o importante não é ter defeito, é como você administrar isto. E aqui está a receita de como você deve administrar essas coisas. Primeiro, tendo longanimidade, paciência, tolerância, tudo isso. Vai aprendendo aí, irmão Ismael. Isso vale para o marido, vale para a mulher, a esposa, vale para os filhos, vale para a igreja, vale para toda a sociedade. Por que a nossa sociedade, irmãos, está aí? Uns tirando a vida dos outros, pessoas inimigas umas das outras, parentes que não conversam, pai que não conversa com filho, filho que não conversa com pai, irmão que não conversa com outro. Por quê? Falta de tolerância, falta de paciência, falta de perdão, que é o mais importante. Tem que haver perdão na família, tem que haver perdão na igreja. Jesus ensinando aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Que oração maravilhosa. Quase todo mundo sabe a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas. Maravilha, perdoa, viu Jesus, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Equivale a dizer, igual eu perdoo ao meu irmão. E aí, se você não perdoa, você não pode orar a oração do Pai Nosso. Quando chega no final, Jesus ensinando seus discípulos a orar, aquela oração, ou esta oração, é um modelo de oração. Ele continua dizendo, se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai que está nos céus vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai que está nos céus vos perdoará. Ou seja, quem não perdoa não entra no céu. Para entrar no céu tem que perdoar. Para haver unidade na igreja, tem que haver perdão, tem que haver tolerância, tem que haver paciência. Eu disse para você apertar um pouco mais o cinto. Então, queridos, essa lição é uma lição profunda, maravilhosa. Coloquemos essas lições em práticas em nossas vidas. Conclusão: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la,
mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade que fortalece a unidade, a mansidão que gere os conflitos, a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Que Deus nos abençoe e que possamos ter estas qualidades, esses atributos de Cristo em nossas vidas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Vamos orar agora. Eu quero orar especificamente para que esses atributos sejam uma realidade na sua vida e na minha vida. Senhor Jesus, eu oro ao Senhor agora no sentido, no objetivo de pedir uma bênção em favor do seu povo, em favor de nossas vidas. Pai Celestial, com muita gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, eu peço ao Senhor também, ó Deus, que tenhas misericórdia daquelas pessoas que têm dificuldade de perdoar, daquelas pessoas que guardam mágoa em seus corações, ressentimentos, porque elas não sabem o que é amor, porque elas não sabem o que é paciência, tolerância, elas não sabem o que é humildade, elas não sabem o que é longanimidade, elas não sabem o que é perdão. Deus, tenhas misericórdia, abre, Senhor, a mente e os olhos de todos os teus servos para entender a tua palavra e para aceitar a tua vontade, que a sua igreja, Senhor, possa viver em unidade e também no centro da tua vontade. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, de ministrar a tua palavra. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos, por nos assistir. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor para todos.